Acabou tudo, irmãos. Então, a gente vai se atentar para a palavra de Deus agora, amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo aí. Se você pudesse colocar de pé, para que nós possamos ler e para que nós possamos fazer mais uma oração. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso 1. Boa noite, povo de Deus! A alegria do Senhor é a nossa força! Amém? Gênesis, capítulo 12, nós vamos ler o verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor disse a Abrão: Deixa a sua terra e os seus parentes e a casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrar. Verso 4. Então Abrão partiu com o Senhor, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi também com Abraão. E Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Fica de pé aí ainda. Vou ler numa outra versão, que aí você vai entender melhor. Verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Verso 4. Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Amém? Coloca a sua Bíblia aí no cadeira, no banco, né? Feche seus olhos. Eu queria que você orasse ao Senhor nesse momento, uma pequena oração, e que você pedisse ao Senhor: Deus, fala comigo. Não é falar com o meu irmão do lado, não é falar com aquele que não veio, não é para você gravar e depois mandar o recado para alguém. É para você dizer assim: Senhor, essa palavra que vai ser ministrada é para mim. Então abre a minha mente, o meu coração, para que eu possa entender e para que eu possa praticar essa palavra em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te dar graça, Deus. Obrigada, Senhor, pelos louvores, Pai, que nós entoamos a Ti, e que eu tenho plena convicção de que o Senhor recebeu a nossa adoração. Obrigada, Senhor, porque em todos os cultos o Senhor se faz presente. O Senhor nunca nos deixa só. Obrigada porque o Senhor tem feito a gente crescer e por isso precisamos participar de outras coisas. Por isso o Ministério Infantil vai para os cursos. Obrigada porque, Senhor, nós teremos o nosso acampamento, como foi dito aqui, porque o Senhor tem preparado tudo para nós. Obrigada pelas ofertas que foram derramadas no teu altar, Senhor. Mas nessa hora, Deus, nós queremos que o Senhor fale conosco. Tudo que nós tínhamos para te ofertar, Senhor, neste culto, como louvor, adoração, a oferta, nós entregamos a Ti. Agora derrama dos céus o que o Senhor tem para nós nessa noite. Fala comigo, Senhor. Fala com a Tua igreja, Deus. Eu não sou, Senhor, nada além de um instrumento Seu. Nada além, Senhor, de que um vaso que está pronto para ser usado nessa noite. Então faz a Tua vontade neste lugar. Espírito Santo, você tem liberdade. Liberdade de tocar, liberdade de curar, liberdade de quebrantar os corações, liberdade, Espírito Santo, de transformar essas vidas hoje, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar aí. Glória a Deus. Hoje é nosso último domingo em que nós vamos falar a respeito do tema prosperidade. Nós estamos falando de prosperidade dentro do mês de julho todo. E hoje é o último domingo de julho. É o último, né? Hoje é o último domingo de julho. Então nós vamos falar hoje sobre todas as prosperidades que nós falamos. Nós vamos rever um pouco dessas prosperidades. E vamos falar sobre como a gente prospera sendo influenciados. Nós somos influenciados em tudo na nossa vida. Nós nascemos influenciados. Quando nós vemos ao mundo, nós começamos a ser influenciados pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelos irmãos, por aqueles que estão ao nosso redor. Então, quando a gente nasce, a gente vai para casa. Se na nossa família todo mundo falar inglês, nós vamos aprender a falar inglês. Se na nossa família todo mundo fala português, nós vamos aprender a falar português. Há dentro do nosso país, dentro do nosso estado, famílias que só falam inglês com as crianças. Por quê? Porque tem vontade de ir embora para outro país e, de repente, essa criança já chegar lá fluente. Então, se a gente ensinar as crianças o que é bom, eles vão seguir por onde é o caminho bom. Mas, se ensinarmos o que é ruim, eles vão seguir pelo caminho ruim, certo? Não, está errado.
Por quê? Porque no meio da caminhada eles são influenciados por outras coisas, como nós fomos. Se não for assim, nós seríamos meras cópias de pai e mãe. Apesar de que a gente é, né? Porque quem olha para mim, olha para minha mãe, sabe que a gente, né? Que a gente é igual. Mas nós começamos a nossa caminhada como criança e a gente quer ser igual. O menino, ele quer ser igual ao pai, porque ele quer fazer tudo que o pai faz. Se vocês prestar atenção no Natan aqui em cima hoje, ele quer fazer o que o pai dele faz. As meninas querem ser como a mãe, querem passar batom, querem se arrumar, se a mãe usar. Por quê? Porque tem mãe que não usa, então as meninas também não vão usar. E aí os nossos pais nos ensinam, e chega um determinado tempo que nós começamos a ser influenciados. Influenciados por quem? Por quem está do outro lado, por quem está lá fora. Às vezes a gente já não quer mais ser igual a mãe e o pai, por quê? Porque a gente começa a descobrir o que nosso pai e nossa mãe faz que pra gente não é legal. E a gente começa a seguir um tio, uma tia, um amigo, um pastor. Essas são as influências que a gente vai trazendo para a nossa vida. E essas influências, muitas vezes, são responsáveis pela nossa prosperidade ou pela nossa falência. A palavra do Senhor fala que o Senhor, ele olha para Abrão, que não era Abraão ainda, e diz para ele assim: olha, Abrão, sai da sua terra e deixa todos os seus parentes e você vai para um lugar que eu vou te mostrar, que eu vou determinar para você. Abraão obedece, só um pouquinho, porque ele carrega o seu sobrinho. Mas o Senhor não disse que era para ele sair de perto de todo mundo? O Senhor não disse que era para ele sair da terra dele e dos parentes dele? Por que que o Senhor mandou ele sair de lá? Porque aquelas pessoas não conheciam ao Senhor. E Abraão escutou uma voz que ele também não conhecia. E ele começou a seguir uma voz que ele não sabia para onde ele ia. Se você escutar alguma coisa, às vezes temos sonhos que a gente conta para as pessoas, elas dizem que estamos loucos. Você imagina Abraão chegando para os seus parentes que não conheciam esse Deus e dizer para eles assim: eu escutei uma voz e essa voz disse para mim que é para eu pegar tudo que eu tenho, sair daqui de perto de vocês, que é para eu abandonar vocês, que é para eu sair dessa terra e ir para algum lugar, mas ele não me falou onde é. Se sou eu pai de Abraão ou mãe de Abraão, eu amarro ele de que você está louco, você comeu demais, dormiu de barriga cheia, ou você bebeu demais e pirou. Por quê? Primeira coisa, irmãos, ninguém conhecia esse Deus. Segunda coisa, que Deus é esse que afasta a gente da nossa família? Que Deus é esse que me tira de perto de quem eu amo? Se preciso for, meu amado, por amor à sua vida e à obra do Senhor, Ele tira quem Ele tiver que tirar do seu lado. Ele tira quem Ele quiser. Se Deus quiser tirar você do meio da sua casa, do meio dos seus parentes, do meio dos seus amigos, se Deus quiser te isolar para que Ele possa trabalhar no seu coração, Ele faz. Porque Ele é Deus. Amém? E foi isso que Ele fez com Abraão. Só que Abraão, ele olha e fala assim: bom, Deus falou para eu sair da minha terra, do meio dos meus parentes, e vamos lá, né? E aquela confusão. Aí eu imagino, a Bíblia não fala isso, mas eu imagino, porque eu aprendi com meu amigo Leonardo a viajar na palavra de Deus. Então eu imagino Abraão saindo da terra dele já com 75 anos. Temos alguém de 75 anos aqui hoje? Não? Minha mãe, oi, falando mal da sogra. Não tem ninguém com 75 anos aqui, tá certo? Então você imagina que nem chegou na sua idade ainda. Quantos tem sobrinhos com mais de 30? Sobrinhos com mais de 30? Todo mundo tem sobrinho com mais de 30 aqui, não tem? Sobrinho com 40. Se a gente aqui, vocês aqui, já tem sobrinhos nessa idade, Abraão também tinha. Imagino que Ló talvez já tivesse convivido com Abraão. E Ló talvez era influenciado para Abraão. E Abraão simplesmente diz que tô indo embora. Ló falou: vou junto. Vou junto porque nós temos sobrinhos. Eu, pastor Adriano, temos sobrinhos. A minha cunhada tem um problema com drogas. E ela deixou as crianças com a minha sogra. Nós
tentamos ser influência na vida desses sobrinhos. Então você vai ver, vira e mexe a gente com uns pirralhos por aí, uns pimpolhos que não são nossos. Para ajudar, temos uma sobrinha mais velha, de 16 anos, que está grávida. Daqui a pouco, irmãos, vocês vão ver a gente carregando um bebezinho por aqui que não é nosso. Por quê? Porque a gente quer ser influência. Influência do reino de Deus, queremos ser influências boas, queremos ajudar. Talvez Ló estava nesse sentido com Abraão. Talvez Abraão era um tio legal. E Ló foi junto. E Abraão não viu problema algum. Quando ele parte, diz a palavra de Deus, no verso 4, que Abraão tinha 75 anos quando partiu com Ló. No verso 7 fala assim: e apareceu, porém, o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei a terra. Abraão, pois, edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então passou dali para o monte de oriente de Betel e armou a sua tenda, ficando-lhe em Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então aqui começa Ló a ver Abraão vivendo com esse Deus. Lembra que eles não conheciam esse Deus lá atrás? Aqui Ló começa a ver Abraão querendo viver com esse Deus. Por onde Abraão passa, Abraão ergue um altar. Por onde ele passa, ele consagra ao Senhor. Se Ló estava na viagem, Ló estava vendo e vivendo aquilo. Um pouquinho mais para frente, nós vamos ler lá no capítulo 13, que diz assim. Não vou ler no 12 primeiro um versículo aqui. Depois disso passou, olha só. Ora, havia fome naquela terra. Abraão, pois, decidiu descer ao Egito para peregrinar. E ali, porquanto era grande a fome da terra. Estavam eles juntos e de repente veio uma fome sobre a terra. Eles se juntam e vão para o Egito. Olha o que diz no capítulo 13. Subiu, pois, Abraão ao Egito para o Neguebe, levando a sua mulher, tudo que tinha, e Ló, que o acompanhava. Abraão era muito rico em gado, e prata e ouro. Na sua jornada subiu a Neguebe para Betel, até um lugar onde outrora havia colocado a sua tenda. Ali, até o lugar do altar que antes fizera, e ali invocou a Abraão o nome do Senhor. Mais uma vez, Abraão invoca o nome do Senhor. No verso 5 diz: e também Ló, que ia Abraão, junto com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas. Ora, a terra não podia sustentá-los para eles habitarem juntos, porque os seus bens eram muitos, de modo que não podiam habitar juntos. Pelo que houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E nesse tempo os cananeus e perizeus habitavam na terra. Disse, pois, Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, pois somos, e os meus pastores e os teus, porque somos irmãos, somos parentes. O que eles fazem? Quando eles saem do Egito, eles passam um tempo no Egito. Quando eles saem do Egito, Abraão é rico e Ló também. Ló saiu com uma mão na frente e outra atrás, meu amado. Ló não tinha gado. Ló não tinha esposa. Ló não tinha filhos. Ló não tinha nada. Ele só tinha o tio. E como é que ele chega no capítulo 13 prosperando tanto? Como é que ele chega no capítulo 13 tendo gados a ponto de eles não conseguirem mais conviver juntos porque a terra era pequena para os dois? E Abraão olha e fala assim: olha, não dá para a gente viver junto. Por quê? Porque o seu gado quer comer aqui e o meu quer comer aqui. Não tem comida para todo mundo. A gente vai ter que se separar. A gente tem uma mania de dizer que cabeça fraca é quem é influenciado. Quando nós somos jovens, né? A gente fala essas gírias assim. A gente diz que não. Eu faço aquilo que está na minha mente, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu fui direcionado. Eu não sou influenciado, meu amado, nós somos. E se nós não tomarmos cuidado, as influências que vêm sobre as nossas vidas nos levam à perdição. Ló, ele sai da terra dele junto com o tio, sem nada. Eu brinco que ele era um pouco mais velho, mas e se ele fosse um menino? Pode ser que ele era uma criança também, e que aprendeu a prosperar com seu tio.
Por quê? Porque existia uma bênção de prosperidade sobre Abraão gigantesca. Tanto que essa bênção se estende até nós, até hoje. Somos filhos de Abraão na fé, a gente diz, né? Pai na fé, e Abraão será bendito e as famílias serão benditas em ti. Então Ló foi o primeiro a ser abençoado com essa bênção que estava sobre Abraão. Quando ele vai, ele olha e fala assim, lá no verso 11 do capítulo 13. E Ló escolheu para si as planícies do Jordão e para o Oriente, e assim apartaram-se uns dos outros. Então eles decidem que eles não vão mais ficar juntos, porque há contenda entre quem? Entre os empregados, entre o gado. Mas entre eles, estava tudo bem. Aí Abraão, eles param em um determinado lugar e ele fala assim para Ló, escolhe o lugar que você quiser. Se você quiser a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser a esquerda, eu vou para a direita. E nós vamos viver em paz. Ló, espertinho, olha e vê as planícies. Ló, ele vê a terra próspera. Ló, ele vê aonde é bom. E ele diz, então eu vou para lá. E Abraão foi para o outro lado. Diz a palavra de Deus que habitou Abraão na terra de Canaã e Ló habitou na cidade da planície. E foi armando suas tendas até chegar a Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus. Ló, ele sai de uma influência de Abraão, que por onde passa ergue um altar, que por onde passa consagra ao Senhor, que por onde passa prospera. E vai para uma terra já próspera, na visão dele, mas que diz a palavra de Deus que os homens eram maus. E olha o que diz mais. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os olhos e olha deste lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se puder contar o pó da terra, então poderá ser contada a tua descendência. Levanta-te, percorre toda essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque darei a ti. Então mudou Abrão as suas tendas e foi habitar junto aos carvalhos de Manre, em Hebrom. E ali edificou um altar ao Senhor. A terra que ele estava já era próspera? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas qual era o segredo de Abraão aonde ele chegava? Ele armava a sua tenda e do ladinho ele armava um altar. Senhor, eu estou aqui, mas o Senhor tem que estar aqui. Ele pegava a sua tenda e ia embora. O altar ficava lá. Aquela terra ficava próspera. Ele ia embora. Ele armava a tenda, ele armava o altar. Ló entendeu? Entendeu. Ló aprendeu? Aprendeu. Ló fez? Não. Ló, ele não faz. A palavra de Deus não, desculpa. Quando a gente fala sobre prosperidade, e vocês viram durante esse mês todo nós falando sobre prosperidade aqui, a gente sempre enfatizou em todos esses domingos que prosperidade não é riqueza. Prosperidade não é só dinheiro. O que é riqueza? É você ter muito. Só que o que é você ter muito? Para mim, hoje, se eu tivesse R$1.000, que fosse assim, olha, vai passear, vai fazer compra, vai viajar, o pastor recebendo, colocando a mão lá na cabeça. Vai, irmãos, com R$1.000 eu tô rica. Eu estaria saltando de alegria. Mas é aqueles R$1.000 que não é para você pagar a conta, sabe? Porque quando cai R$1.000, você deve 2, você fala, pô, R$1.000 nem deu certo, né? Agora pensa, você já pagou tudo. Você já está de boa, as contas estão pagas, o armário está cheio, as crianças estão bem cuidadas. A avó diz, vai, filho, fica 7 dias passeando, que eu vou cuidar deles. Entendeu, Senhor? Eu recebo. Eu recebo sobre a minha vida. E ainda dá R$1.000 e fala para você gastar com você. Amados, eu estou rica. Para mim já é riqueza. Para mim, eu tenho gente aqui nessa igreja que você fala assim, vou te pagar um rodízio de hambúrguer e tá rico. Por quê? Porque depende daquilo que o seu coração almeja. Isso é riqueza. É você ter muito daquilo que te faz bem. Então a gente busca uma prosperidade errada. Porque a gente busca dinheiro.
E dinheiro não faz bem para algumas pessoas. Dinheiro demais corrompe. Dinheiro demais tira as pessoas da casa de Deus. Dinheiro demais faz com que a gente olhe e ache que nós temos todo o poder sobre as nossas vidas e tiramos o Espírito Santo da jogada. Eu decido para onde eu vou, eu decido o que eu compro, eu decido o que eu faço, eu decido... Por quê? Porque eu não preciso do Espírito Santo. Eu tenho para pagar. Mas aí vamos tirar esse dinheiro. Aí a gente fala sobre prosperidade. Prosperidade é você ser satisfeito com o que você tem. Tá, mas eu estou satisfeita com o que eu tenho. Tá bom, os R$1.000 tá bom. Eu sou satisfeita com o que eu tenho e eu tenho a capacidade de multiplicar aquilo dentro da minha satisfação. Aí eu sou próspero. Já viu aquelas pessoas que ganham salário mínimo e tem roupa nova sempre? E tá bem, e paga aluguel, e come bem, e você vai sair, a pessoa está sempre ofertando, está dizimando, e tá... São pessoas prósperas, que não importa quanto você tem, importa como você faz e o que aquilo faz com você. Ló, ele decidiu sair, eles saíram, e Ló saiu com quanto? Com muito, meu amado. Não cabia os dois na mesma terra. Então eu imagino que era muita coisa. Mas Ló decidiu ir para um lugar pelos olhos carnais. Ló não orou. Ló não levantou um altar ao Senhor e disse: Deus, para onde eu tenho que ir? Ele olhou, amou aquilo e ó. Por quê? Porque ele podia pagar por aquilo que ele queria. Ele entrou na cidade sendo o cara. Por quê? Porque ele tinha muito. Mas aí, olha o que diz a palavra de Deus, nós vamos voltar lá. No capítulo 14, diz, verso 10. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, ou seja, de piche, sabe? E fugiram os reis de Sodoma e Gomorra e caíram ali. E os restantes fugiram para os montes. Tomaram então todos os bens de Sodoma e Gomorra com todo o seu mantimento e se foram. Verso 12. Tomaram também a Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma e Gomorra, e os bens deles, e partiram. Então veio um soldado, um escápara, um ajudante, um aviso, e contou a Abraão. Ora, este habitava junto aos carvalhos de Manre. O amorreu, irmão de Escol e de Aner. Estes eram aliados de Abrão. Pensa que Ló toma a decisão por si próprio. Ele vai para uma terra linda. Ele vai para uma terra onde tem tudo o que ele necessita. Mas essa terra estava em guerra. Eles estavam em guerra contra 5 reis. Eles estavam em minoria. Num escape, alguns desses soldados caíram dentro de uns poços. Ficaram menos ainda. Os inimigos, vieram para Sodoma e Gomorra e saquearam tudo. Levaram tudo que Ló tinha. Inclusive ele. Aí, ouvindo, pois, Abrão que seu irmão, seu parente, estava preso, levou os seus homens treinados, nascidos em sua casa, em número de 318, e perseguiu os reis até Dan. Dividiu contra eles de noite, e ele e os seus servos, e os feriu, perseguindo-os até Obá, que ficava à esquerda de Damasco. Assim tomou a trazer todos os bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. Depois que Abrão voltou de ferir todos eles e os reis que estavam com ele, saiu ao encontro do rei de Sodoma e Gomorra. Quem vai resgatar Ló? O tio. E eu imagino, e eu vou dizer para vocês por experiência própria, que a gente que é tio, e eu não sou tia de sangue, tá, meu amado? Mas eu sou tia de pegar no pé. A minha sobrinha, essa que está grávida, eu falei para ela assim: é verdade? Você está grávida? Ai, tia. Falei: ah, então tá bom. Agora, eu não vou quebrar sua cara, mas depois que essa criança nascer, eu vou esfregar sua cara no asfalto até você ficar branca. E ela é neguinha igual a mim. Por quê, meu amado? Porque a gente cansou de falar. Porque a gente cansou de ensinar. Porque a gente cansou de dar exemplo. Porque a gente disse.
Seguiu? Não. Agora eles têm 16 anos, um bebê. Por quê? Porque não foi influenciado. Mas na dificuldade nós vamos lá e acolher, não vamos? Abraão fez a mesma coisa. Meu sobrinho foi cativo. Abraão foi lá, juntou os homens dele, entrou em guerra por Ló, buscou toda a família de Ló, buscou todos os bens de Ló, trouxe Ló para casa e disse: está aqui. E Ló voltou para onde? Para Sodoma e Gomorra. Para Gomorra, na verdade. Está lá. Capítulo 18, se você estiver acompanhando. Verso 20. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se tem praticado isso mesmo, segundo o seu clamor, que a mim tenha chegado, e se não, sabê-lo-ei. Chegando-se Abraão, disse: destruirás também o justo com o ímpio? Abraão, mais uma vez, olha para o Senhor e clama pelo seu sobrinho. E diz assim: Senhor, o Senhor vai destruir a terra se tiver justos lá? Aí Deus fala: se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 que estão ali? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos, dentre a cidade pouparei o seu lugar. Quando chega no final, ele fala assim: Senhor, se tiver 10, o Senhor poupa a cidade? Meu amado, pensa numa cidade que não tem 10 justos. Foi a cidade que Ló escolheu. Por quê? Por conta da influência dos olhos. Por conta do quê? Por conta de almejar por aquilo que ele estava vendo e não por aquilo que ele aprendeu. Quando o Senhor avisa a Abraão, ele fica: Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor salva? Deus fala: salva. Aí Abraão pensa melhor: Senhor, se tiver 40, o Senhor salva? Salva. Não, mas se tiver só 30? Não, tá bom. Se tiver só 10? Deus falou: se tiver 10, eu poupo a cidade. Verso 32, disse ainda Abraão: ora, não se ire, Senhor, pois só mais uma vez eu vou falar. Se porventura achará ali 10, ainda sentiu o Senhor? Por causa dos 10, não destruirei. Chegou uma hora que Deus saiu da presença de Abraão. Por quê? Porque Deus sabia que dentro de Sodoma não tinha 10 justos. Mas Abraão sabia que o seu sobrinho estava lá. E dentro do coração de Abraão ele falou assim: eu ensinei esse menino. Eu ajudei esse menino. Ele sabe. Chega um momento, que agora está no capítulo 19, chegam 2 anjos dentro de Sodoma. E esses 2 anjos vão até Ló. Vai para a casa de Ló. Para avisar a Ló o que vai acontecer com a cidade. Porque o Senhor vai destruir a cidade. Quando ele chega, Ló fala assim: vem para minha casa e durma na minha casa. Esses homens falam: não, eu vou dormir aqui na rua mesmo. São 2 anjos. Ló insiste, eles vão para a casa de Ló. No meio da madrugada, meu amado, vêm os homossexuais da cidade, querendo ter relações sexuais com os homens. E eles olham para Ló e dizem assim: olha só, verso 9 que diz: porque Ló não quer que eles entrem. Ló oferece as filhas dele para que não firam os anjos. Aqueles homens devem ter aparecido na casa de Ló tão enlouquecidos pelos homens, que de repente Ló olha e fala assim: a única saída é oferecer minhas filhas. Eu tenho filhas, deitem-se com elas. E os homens olham e falam: não, nós queremos esses 2 bonitões que entraram aí. Olha o que esses homens falam para Ló, no verso 9 do capítulo 19. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: esse indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar e quer se arrazoar de juízo, ou quer decidir o que nós vamos fazer. Agora te faremos mais mal do que a eles. E arremessaram-se sobre os homens, isto é, sobre Ló,
e aproximaram para arrombar a porta. Então você imagina que Ló, por defender os anjos, ele escuta dos próprios moradores daquela terra quem ele realmente é para eles. Para aquela terra, ele só é um estrangeiro, folgado, que veio trazer o gado dele todinho para comer o nosso pasto e quer mandar em alguma coisa aqui? Você não manda em nada, cara. Você sabe como a gente faz, muitas vezes, a gente vê na televisão, o que fazem com as pessoas que vêm de fora, com os imigrantes? Que olha e fala assim, bom, você vem lá da sua terra para vir arrasar aqui, para vir fazer bagunça aqui. Mas com Ló, eles olham e falam, você não manda nada. E agora, nós vamos fazer com você pior do que nós queríamos fazer com eles. Os anjos entram em ação e põem aqueles homens e deixam aqueles homens todos cegos. E aí, ele diz assim, no verso 15, e ao amanhecer os anjos apertavam Ló, dizendo, levanta, toma tua mulher e as tuas filhas, que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. Ele, porém, se demorava, pelo que os homens pegavam pela mão dele, e a sua mulher e as filhas, sendo misericordiosos, assim o tiraram e o puseram fora da cidade. Depois de ver tudo isso, Ló ainda queria aquele lugar. Depois de tudo isso, os anjos avisando, Ló, sai. O Senhor vai destruir a cidade. Ló, vamos. Ló, corre. E Ló está lá, não, olha a minha casa. Olha o que eu construí. Olha o que eu já fiz. Não, eu não vou para outro lugar. Eu não vou começar de novo. Não, olha, não, aqui tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Eu já faço alguma coisa. Ló tinha acabado de entender que aquele povo não amava ele. O tio dele salvou ele por 2 vezes e ensinou tudo o que ele precisava por conta da oração do tio dele, porque diz um pouquinho mais para baixo que o Senhor ouviu a oração de Abrão e por isso enviou os anjos para salvar Ló. E ainda assim ele olha e fala, não, esse negócio de Deus, esse negócio de... não é para mim. Eu quero riqueza, eu quero a minha terra, eu quero as minhas coisas, eu quero. Sabe o que isso me ensina, meu amado? Nós estamos tão presos ao que a gente pode pegar, que a gente não consegue enxergar o que Deus tem para fazer. A promessa de Deus sobre as nossas vidas não basta mais. Nós queremos ver, nós queremos pegar. Senhor prometeu que vai fazer. Tá, quando Deus quiser fazer, faz. Mas por enquanto eu vou fazer assim, porque assim vai dar certo. Ló tinha 2 anjos na casa dele. E pela misericórdia de Deus, Ló pega os anjos pegam Ló pela mão, meu amado, e sai arrastando. Quem já arrastou filho assim? Sabe aquela coisa que você faz, não faz? Você pega assim, ó, em cá. Você vai fazer, porque eu estou mandando. Os anjos fizeram exatamente isso com Ló. E quando eles estão saindo, que eles olham, a cidade está sendo tomada por fogo do céu. Começa a chover fogo do céu. E destrói tudo. E os anjos falam assim, ó, corre. Ló ainda olha para os anjos e fala assim, tá, mas eu posso ir para a cidade tal? Ah, não, aquela lá que você está me mandando, tá na Bíblia, viu, meu amado? Só eu estou inventando, não. Ó, essa que você está me mandando, sabe, eu posso ficar nessa aqui? O mundo está desabando, meu querido. Você está escolhendo orar, não orar, igreja, não igreja, eu quero, eu não quero. Sua vida está desabando. Acorda. Está chovendo fogo e enxofre sobre você. E você diz para o Senhor, ah, não, Senhor, aquele emprego não. Aquela igreja não, esse casamento não, eu vou escolher. Você vai escolher nada, vai chover fogo e enxofre sobre a sua cabeça. Quando você estiver no inferno, não adianta clamar de lá não, meu amado. Não tem como clamar de lá. Ló, pela misericórdia de Deus, saiu da cidade de Sodoma e Gomorra. A mulher dele dá, ó, só uma olhadinha para trás. Quando ela olha, ela vira uma estátua de sal. No meio da bagunça, Ló perde a sua esposa. Por quê? Ai, Deus, eu era tão feliz lá. Eu ganhava tão bem lá. Eu aprendi isso há pouco tempo, viu, irmão? Ai, mas ele era tão bonitinho.
Ai, mas a gente já está há tanto tempo, né? Tá bom, sim. Deixa assim mesmo. Aquela casa era tão melhor. Aquele emprego era tão melhor. Aquela família era tão melhor. E você está parado assim, ó, uma estátua de sal olhando para trás. E nem está vendo. O Senhor tem planícies altas, tem promessas, tem coisas para fazer. Para você ser próspero, de verdade, de ser feliz com o que tem. Porque se você é próspero, meu amado, o Senhor te põe no vale, você é feliz. O Senhor te põe no monte, você é feliz. Se você mora em 2 cômodos, você é feliz. Se você morar numa mansão, você é feliz. Se você andar de carro, você é feliz. Se você for a pé, você é feliz. Por quê? Porque você é próspero com o que o Senhor te deu. Agora, quando nós somos ricos, nós temos tudo. Mas e quando tira tudo? Nós ficamos pobres e miseráveis. O Senhor tirou tudo que Ló tinha. Ló ficou pobre e miserável. Sabe por quê? Olha o que diz a palavra do Senhor. No versículo 27 diz assim: E Abrão levantou-se de madrugada do lugar onde estivera de pé diante do Senhor. E contemplando Sodoma e Gomorra e toda a planície, viu que subia uma fumaça como de uma fornalha. Ora, aconteceu que, destruindo Deus as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, ao subverter aquela cidade em que Ló habitara. Por conta da oração de Abraão, o Senhor olhou para Ló mais uma vez. Então não venha me dizer, meu amado, que boas influências resolvem a vida de alguém. Más influências tiram a gente? Tiram. Boas influências resolvem a nossa vida se a gente seguir? Sim. Mas se a gente não seguir? Oportunidades nós temos porque o Senhor nos dá. O Senhor nos dá a oportunidade de ter boas amizades. O Senhor nos dá a oportunidade de aprender. O Senhor nos dá a oportunidade de seguir. Mas tem um negocinho dentro de nós que chama livre-arbítrio. E esse negocinho nos faz ter escolhas. Pensando na história de Ló, que foi um falido e que logo depois, por ficar sozinho com suas 2 filhas, porque os genros não quiseram segui-lo, porque a mulher olhou para trás, virou estátua de sal, porque toda a riqueza de Ló foi queimada lá em Sodoma e Gomorra. Um dia as filhas de Ló olham e dizem assim: acabou para o nosso pai. Por quê? Não vai ter descendência. Então vamos fazer o seguinte, vamos nós mesmos ter filhos com ele? Primeiro incesto da Bíblia, né? As 2 filhas embebedam o pai, se deitam com ele, engravidam do pai. Pecado, meu amado. Um homem que podia simplesmente olhar para o seu tio no dia que o tio chegou para ele e disse assim: olha, não dá mais para a gente. Falar: tio, seguinte, vamos vender metade disso aí? Vende o que é meu e eu vou seguir com o que é seu junto. Eu não tinha nada, mas eu estou aprendendo. Eu estou tendo Deus. Eu estou tendo família. Eu não tinha família, estou tendo família. Eu não tinha presença de Deus, eu estou aprendendo a fazer altar. Eu estou aprendendo que tem que consagrar as coisas ao Senhor. Eu estou vendo a bênção de Deus sobre a minha vida. E eu sei que é por causa de você. Porque a promessa foi para você. Se Ló tivesse vendido tudo que ele tinha, largado tudo e seguido com o tio, talvez a história de Ló fosse diferente. Talvez em um determinado momento, um pouquinho da bênção de Abraão estivesse ido sobre Ló. Sabe por quê? Porque foi assim com Elias e com Eliseu. O que Elias falou para Eliseu? Se você me ver sendo tomado pelo Senhor, o ministério é seu. E ele disse: eu quero dobrado. Eu quero porção dobrada. E aí colou em Elias. Eu acredito que se Elias deitasse para dormir, Eliseu ficava em cima assim, ó. Eu preciso ver, não é isso? Eu tenho que ver. Elias atravessava o rio, Eliseu atravessava atrás. Elias passava a montanha, Eliseu passava a montanha atrás. E quando ele viu a carruagem de fogo levar Elias embora, Eliseu recebe do Senhor porção dobrada do ministério de Elias. Por quê? Porque ele decidiu seguir. Porque ele também podia ter dito não. Com os discípulos não foi assim? Jesus, ele passava pelos discípulos e dizia o quê? Vem e me segue. Vem e me segue. Vem e me segue. Jesus nunca prometeu nada para os discípulos. E o primeiro que perguntou, ele disse: quem é o filho do homem? Não tenho nenhum lugar para me repousar.
Mas eles seguiram a Jesus. Com todas as dificuldades que passaram, depois a sombra de Pedro curava. Influência boa? Influência boa. Prepara aí, Dodô, as fotos para mim. O que eu quero trazer para nós hoje, com tudo isso, com toda essa história de Ló e de Abraão. Influências boas nós temos, mas nós não queremos. Porque influência boa não paga a conta. Existe aqui no mundo, aqui do nosso ladinho, depois que você passar essa porta de vidro aqui, é o mundo, né? Porque aqui é um lugar santo. Aqui é lugar santo. Aqui não tem nada. Aqui todo mundo é feliz, aqui todo mundo se entrega, aqui ninguém tem problema, aqui todo mundo, né? Aqui todo mundo é santo. Quando a gente passa da porta de vidro para lá, existe um mundo gigante nos aguardando lá fora. E aí eu começo a pensar e a ver quais são as influências que têm vindo sobre a nossa vida. É para você prosperar? Ou é para você recuar? É para você parar? É para você se afundar? Qual a influência que você tem seguido? É a que sai daqui do altar? Ou é a que sai da sua televisão? Que diz que o mundo está em crise e que você não vai conseguir nenhuma porta de emprego. Por quê? Porque está todo mundo desempregado. É a influência que sai do altar que diz que Deus vai curar a sua vida? Ou é aquela que o médico disse lá de que você vai morrer? Ou de que a doença já está desenganada? Ou de que é para sempre? É a que sai do altar que diz que a sua família vai estar aqui? Ou é de quando você chega em casa e vê que está aquela arruaça? São escolhas. São escolhas, meu amado. Você pode escolher crer e dizer: Senhor, está tudo caindo. Está chovendo fogo e enxofre lá fora. Mas eu escolho crer. Ou você pode entrar debaixo da chuva de fogo e enxofre sem guarda-chuvas e queimar junto. Existem algumas coisas na nossa vida, e eu digo algumas coisas, praticamente todas, que tem dois caminhos. Tudo tem dois caminhos. Não tem nada que alguém possa te obrigar. Até se alguém colocar uma arma na sua cabeça e disser faz, você pode não fazer e morrer. A escolha é sua. A decisão é sua. Ló escolheu levar tudo que ele tinha, tudo que ele conquistou através da bênção de alguém, para um lugar lindo, paradisíaco. Quando ele chegou lá, ele já viu que todo mundo era mau, que já tinha problema. Mas vamos ficar aqui, né? Aqui está tão bonito. E vamos ficar aqui, porque aqui a gente pode pagar. Vamos ficar aqui. Vamos ficar no pecado. Porque o pecado é legal. Essa pastora aí enche o saco com esse negócio de pecado também, né? Toda hora, nós estamos no século 21, pô. O Novo Velho Testamento já passou há tantos anos. Vamos viver a graça. Vai vivendo, meu amado. Vai vivendo. O mesmo fogo e enxofre que caiu sobre a vida de Ló, que caiu lá na terra de Sodoma e Gomorra, tem um lago borbulhando no inferno esperando você cair dentro dele. E eu vou te dizer uma coisa. O diabo não está brincando, não. Nós estamos passando por algumas mudanças. Eu e pastor. Por quê? Porque a gente é muito legal. A gente é muito bonzinho. Eu sou, pastor não. Né? Eu sou mais. E a gente não quer ferir ninguém, a gente não quer magoar ninguém, e a gente não quer que ninguém fique triste. E Deus olhou para a gente e disse assim: problema de vocês, quem manda aqui sou eu, e vocês vão fazer do jeito que eu quero e pronto, acabou. Então nós estamos corrigindo algumas coisas. Alguns já foram para essa linha do pastor. Alguns já foram. Por quê? Porque é necessário, meu querido. E é necessário, sabe por quê? Porque a gente até quer ser muito legal. E a gente vai continuar sendo. Só que eu quero que você tenha esse pastor, essa pastora legal lá no céu. A gente pode continuar sendo muito legal se você estiver no mundo. Eu continuar falando com você, lutando pela sua vida, orando e tal. Mas quando eu for chamada para o céu, meu amado, não vem querer agarrar no meu pé não, que eu vou fazer bem assim, ó. Nessa subida, somos cada um por si. E
tudo que nós queremos é ser como Abraão foi na vida de Ló. Ensinar. Colocar no altar. E aí você vai. Se você quiser ir para as planícies, nós vamos para cá. Mas se você estiver disposto a largar as riquezas que o mundo está te oferecendo, que você tem, e seguir a prosperidade que o Senhor quer te dar, nós estaremos todos juntos. Queria que vocês vissem aí umas fotos, só para a gente finalizar. Apaga a luz para mim, Geis, por favor. Peguei algumas coisas na internet, só para você entender. Talvez se a palavra não ficou clara para você. As más influências dos amigos dizem com quem tu andas, que direis quem tu és, né? Meu amado, toda vez que eu queria fazer alguma coisa, que minha mãe falava isso, eu ficava tão brava. Porque eu queria sair, queria fazer algumas coisas, e ela olhava e falava para mim, não vai, porque fulano é maconheiro, porque não sei o quê, 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 porque não sei o quê. Eu falava, mas eu não vou usar maconha. Mas eu não vou fazer isso. Aí ela falava, me diga com quem tu andas, que eu vou dizer quem tu és. Passa aí a próxima, Dodô. Tá vendo essas crianças? Isso saiu passou no G1, um baile funk. Estão vendo os adultos lá atrás dançando? Dá uma olhada para as crianças. Criança da idade do meu filho, talvez tenha até crianças mais novas. Por que elas estão fazendo isso? A gente pode simplesmente chegar para essas crianças e... Seu maloqueiro! Não, é o que eles sabem fazer. São as influências que eles estão recebendo. Passa a próxima, Dodô. Esse é um culto de criança. Gente, são fotos da internet, tá? Não sei quem são essas crianças. Essas crianças aqui, pelo tamanho da cadeira, você consegue imaginar o tamanho da criança. Se ele ficar sentado ali, as pernas... Mas o que é isso? Alguém pegou essa criança pela mão e levou ela até a igreja. Porque eu e você, quando nós chegamos na igreja, a gente já chega querendo as coisas de Deus, porque tudo aquilo que a gente viu no mundo não deu certo. Essas crianças não experimentaram nada do mundo e elas já querem Deus. Por quê? Porque elas sabem que Deus é bom e porque o mundo é ruim? Não! Porque alguém pegou ela pela mão e trouxe ela. E aí ela está aprendendo quem é esse Deus. Passa aí, do próximo. Sabe quem são esses meninos? Essa reportagem saiu, uma mãe disse que alguns meninos estavam sentados, jogando futebol numa quadra. E chegaram homens encapuzados, de moto, com armas e um bolo de dinheiro, sentaram com as crianças e disseram assim: nós somos de uma facção criminosa. E nessa facção criminosa tem vaga para menor de idade. Você vai ter essa arma e esse bolo de dinheiro. Mas para ter esse bolo de dinheiro, você precisa matar, você precisa roubar, você precisa fazer uns serviços para a gente. Se você for preso, fica tranquilo, porque antes dos 18 você sai. E aí alguns meninos foram fotografados assim, naquela cidade. Você sabe quem é essa moça? É Minnie House, cantora, super famosa. Ela era assim, a droga deixou ela assim, e ela morreu assim. Será que no mundo da fama que ela vivia, ela não tinha muito dinheiro? Será que ela não tinha muita influência? Sabe quanta influência ela tinha sobre, talvez, os nossos amigos? Por quê? Porque canta as músicas, porque dançava na balada e tal. São as músicas que eram... Aí faz o quê? Acho que uns 8 anos mais ou menos que ela morreu. E ela morreu assim, de overdose, dentro da luxuosa casa dela. Dinheiro, riqueza, não quer dizer que você vai ser feliz. Passa a próxima aí, Dodô. Quem é esse cara? Esqueceram de mim. Vocês já assistiram? Ai, que bonitinho, irmão. Volta aqui, não parece o Luca até? Ai, que fofo. O Lucas cresceu e fica assim. Mas olha aonde ele chegou. Sabe por que ele chegou assim? Porque depois que ele fez o Esqueceram de Mim, ele foi para sempre o menininho do Esqueceram de Mim. Na televisão, se você for assistir, ele ainda é daquele jeito lá. Volta lá um pouquinho mais a foto dele. Ele é assim ainda, se você for assistir o filme. Mas hoje, ou até uns anos atrás, sei lá, ele estava assim. Então, ninguém mais conhecia ele. Ele não era mais convidado para fazer nada.
Ele entrou numa depressão terrível, se afundou nas drogas e hoje ninguém mais sabe quem é Macaulay Culkin. Por quê? Porque agora ele está pobre. Essa é a prosperidade que o mundo nos ensina. Passa aí, Dodô. Aí eu peguei algumas fotos que a internet lança. Antes de Jesus e com Jesus. Passa mais uma. Antes de Jesus e com Jesus. Passa mais uma. Antes de Jesus e com Jesus. Quem é esse cara? Quem é? Pode falar. Quem? Como é o nome dele? Antes da fama, meu amado. Antes da fama, presidiário, usuário de drogas, corrupto. Antes da fama, uma pessoa desacreditada, uma pessoa desonesta, ele roubava. Antes da fama. Agora passa aí, Dudu, a próxima. Tcharam! Depois da fama. Quer dizer que a Emily House na fama era linda e depois da fama ficou assim. E qual que é a diferença do Tony Stark, como a gente conhece, né? Na vida desse homem entrou uma mulher que disse para ele assim. Ele já era casado 2 vezes, largado 2 vezes. E aí ele ficou daquele jeito lá. Volta lá, Dudu. Todo mundo. E ele ficou desse jeito aí. Olha, meus amados, a mulher pode fazer umas coisas. Olha, se não for mulher de Deus, entendeu? Porque as mulheres de Deus não fazem isso. Tá vendo? Agradeçam pelas suas mulheres. Levanta as mãos, homem aí. Fala, Senhor, obrigado, Deus, pela minha esposa. Quando ele estava afundado, quando ele estava destruído, quando ele estava preso, apareceu uma mulher na vida dele. E essa mulher disse para ele assim: eu vou te ajudar. Eu vou te levantar. Não sozinha, lógico, né? E disse para ele assim: e você vai mudar de vida, porque eu acredito em você. Ele se agarrou a essa mulher. Ai, pastor, essa mulher é crente. Não sei, meu amado. Não sei. Ele agarrou com tanta força naquela oportunidade de mudança que ele teve. E ela começou a ajudar ele a fazer testes. Ele era um bom ator. E ela começou a ajudar ele a fazer testes. E um dia ela inscreveu e chamaram ele para fazer o teste do primeiro Homem de Ferro. E ele passou no teste, não é? Quem é ele hoje, meu amado? Você não sabe nem o nome dele de verdade, porque é? Como é que é, irmão, o nome dele? Jesus. Nossa, Robert? Por quê? Mas ele sabe porque o irmão aqui falou primeiro, viu? Tô de olho. Mas a gente conhece ele pelo quê? Pelo Homem de Ferro? Pelo Tony Stark? Ou por qualquer outra coisa? Pastora, você está querendo trazer a internet para a igreja? Não, meu amado, eu quero te mostrar que a palavra de Deus, ela é real nos nossos dias. Se você estiver sob boas influências, você será próspero. Mas se você estiver sobre más influências, você pode ser milionário, você pode ser cheio do poder, ela vai te destruir. A escolha é sua. Com quem você vai andar? Com quem você vai fazer aliança? Com quem você vai se relacionar? Sabe por quê? Jesus, ele tem que ser o centro da nossa vida. O Espírito Santo tem que ser aquele que nos guia, que nos guarda. Pode acender para mim, gente, por favor? Que nos direciona. Mas nós somos acompanhados de seres humanos o tempo todo. E hoje eu não quero dizer para você que você tem que ser uma boa influência. Isso você sabe. Eu não quero dizer para você que você tem que ser uma pessoa que vai colocar as coisas de Deus e as pessoas vão ouvir. Não é isso. Eu quero que você entenda e que você reflita com quem você está andando. Aonde você está se aconselhando. Aonde você está buscando refúgio.
seu amigo pode ser muito amigo seu enquanto você está olhando para ele. Mas pode ser que depois ele conte a sua vida para todo mundo. A sua amiga pode ser muito legal. O seu amigo de trabalho pode até te ajudar. Mas quem está direcionando a sua vida? Nós paramos de orar como Ló fez. Nós paramos de erguer o altar. Nós paramos de pedir direção de Deus. E por isso nós paramos de prosperar e começamos a enriquecer. E a riqueza, e você está entendendo que a riqueza que vem sobre a sua vida, muitas vezes você diz assim, veio porque eu sou dizimista e porque eu sou ofertante. Veio porque eu tenho um coração aberto. Não, veio porque a palavra de Deus é certa, Deus é justo, Ele promete, Ele cumpre. Mas a riqueza que está vindo sobre a sua vida pode te levar à falência. A prosperidade que Deus tem para você, não. Eu costumo dizer, e eu já estou terminando, eu e o pastor, o pastor nem tanto, mas eu tenho muita dificuldade de lidar com o desprezo. Tenho mesmo. Dificuldade de lidar com o esquecimento. Se você me esquecer, eu vou ficar chateada pra caramba. E aí eu vou chegar na minha casa, eu vou chorar para o pastor, ele vai orar, vai me dar conselho, vai brigar comigo de novo, e aí vai passar. Mas com certeza eu vou chorar. Por quê? Porque eu tenho muita dificuldade de lidar com isso. Eu tenho dificuldade do desprezo e por muitas vezes nós aconselhamos pessoas, nós ajudamos pessoas, nós confiamos em pessoas e essas pessoas nos viraram as costas. E por causa dessa dificuldade, um dia eu entendi uma coisa. Deus ministrou algo no meu coração. A pessoa não despreza a você. Ela despreza aquilo que você representa. Se você representa Jesus, ela não quer chegar perto de Jesus, ela vai se afastar de você. Mas, entenda uma coisa. Se você representar o mundo, as pessoas que representam Jesus vão querer se afastar de você. Quando nós viemos para Jesus, a gente começa a perder. Quem perdeu amigos depois que se converteu, meu amado? Amigo, parente, irmão. Sabe por quê? Que eles falam assim. Ai, virou crente, vai começar a ser chato e vai querer trazer Jesus para a gente. Elas não querem deixar de estar perto de você. Mas é que elas têm plena convicção de que perto de você, um dia ela vai encontrar Jesus. E ela não quer esse encontro com Jesus. E nós temos que ser da mesma forma. Quem representa o mundo, desculpa, meu querido, ou você vai vir comigo representar Jesus, ou representa o mundo lá e eu vou representar Jesus aqui. Esse negócio de compactuar, de tipo meio Jesus, meio mundo, vai te levar para a chuva de fogo e enxofre. Sabe por quê? Olha só, se nós começarmos a fazer só um tiquinho do que Jesus fala quando ele diz vai, quando ele diz ide e pregar o evangelho a toda criatura, e você pregar para uma pessoa, nós estamos aqui uns 20 mais ou menos, são 20 pessoas que vão ouvir a voz de Jesus. Desses 20 seremos 40. Não, desses 20 seremos 60, né? 20 aqui, mais 20, mais os 20, 60. Mais 20, a gente vai começar a multiplicar, multiplicar, multiplicar. E o mundo não quer isso. Então é por isso que as pessoas se afastam de você. Não é porque você é ruim, não. Só que você quer compactuar com o mundo. Então eu não quero perder o meu amigo. Aí eu vou dizer para você, diga com quem tu andas, que eu vou dizer quem você é. Então eu não quero deixar de compactuar com o meu amigo que é adúltero. Não é porque eu sou crente, meu pastor, que eu vou ter que me afastar de todo mundo, né? Então ele vai convencer você de que adulterar é legal e de que talvez não seja tão ruim assim. Aí você começa a andar com alguém que de repente comete alguns delitos, ou pessoas que fazem estelionato, vamos colocar assim. Se a gente falar que vai matar, né, a gente não vai pegar em armas e tal. Mas alguém que, sei lá, usa um cartãozinho de crédito que não é dele. Alguém que passa um chequinho sem fundo, poxa. Oxe. Alguém que não paga um imposto. Vou pôr um gatunete lá em casa porque todo mundo faz. E é tão caro, pastora. Entendeu? Os satélites todos que estão lá em cima liberando a internet foi do meu imposto.
Eu vou pôr só um gatinho lá em casa, tá de boa. Não é roubo? E aí você vai começar a ser igual. E aí a gente começa a se igualar. E aí a gente começa a ser influenciado. Se todo mundo na minha casa fumar, eu vou me acostumar com o cheiro de cigarro e fumar para mim é tranquilo. Agora eu nunca fumei. Na minha casa, minha mãe nunca fumou, meu pai nunca fumou, meu marido nunca fumou. Se você fumar perto de mim, se você fumar, sei lá, 10 quilômetros de mim, meu amado, já começa a me dar ataque de rinite, eu já começo a cheirar roupa porque eu estou achando que eu estou cheirando cigarro. Se alguém que tiver fumado me abraçar, eu sei de longe. Bebida, então, só de... Por quê? Porque são coisas que estão muito distantes do meu convívio. E nós precisamos começar a ser assim. Você vai ser próspero. Eu creio nisso em nome de Jesus. Mas a hora que você tomar uma decisão na sua vida de dizer assim, amado, quer servir Jesus, quer estar com Ele, é para cá que eu vou. Ah, você não quer? Tchau, sobrinho, vai com Deus. Vou orar por você, vou jejuar, para que o Senhor te encontre, para que Ele mude sua vida, para que Ele transforme, mas eu vou caminhar com o meu Deus. E eu vou te dizer uma coisa bem séria, igreja. É essa visão que o seu pastor, a sua pastora tem tido. Nós amamos demais esse lugar e todo mundo. E todos que estiveram aqui, quem já veio aqui e não está mais e passa por nós, só não vai na minha casa tomar chocolate quente, porque café lá em casa de vez em quando, né, mãe? Mas só não vai lá em casa comer, meu filho, porque não quer. Porque a porta está sempre aberta para todo mundo. Mas é assim, você quer parar? Fica com Deus. Quer caminhar? Aqui você vai ter discipulado, você vai ter vida em Cristo, você vai ter ensinamento baseado na palavra de Deus, você vai ter oração quando você precisar. Se você precisar de um pastor, uma pastora, qualquer pessoa de madrugada você vai ter, como todos aqui têm. Só que você precisa fazer uma escolha na sua vida. Você precisa tomar uma decisão de dar mais um passo. Você precisa tomar a decisão de sair de cima do muro, sabe? As influências têm bagunçado talvez a sua cabeça. Então começa a ser influenciada por Cristo. Começa a olhar na palavra de Deus o que Jesus faria. Quando Ele te oferecerem alguma coisa, diz o que meu Deus faria. Paulo olha e diz assim, olha para mim. Me tenha como exemplo. Pode ser que um dia nós cheguemos nesse patamar. Me tenha como exemplo. Mulher, se você tiver alguma dificuldade, olha e fala que minha pastora faria. Eu digo para você, posso ser não a melhor pessoa do mundo, nem a melhor pastora, e não sou tão legal assim como eu digo. Mas uma coisa é certa, tudo que eu faço, que eu falo, eu busco em Deus. Eu nunca vou te dar um conselho, eu nunca vou fazer nada a respeito da sua vida se Deus não falar para fazer. Se um dia você me pedir, pastora, posso fazer não sei o quê? E eu disser, não. E você fizer, amém, meu amado, escolha é sua. Mas, não. Se você disser, não, pastora, eu não quero fazer, eu vou dizer, vai fazer. Por quê? Porque é direcionamento de Deus. Ah, pastora, mas eu não quero. Livre-arbítrio. Ló teve a livre escolha dele e Ló pereceu. Dali você não vê mais a história de Ló. Ló foi gerador do primeiro pecado de incesto do mundo. O que você vai gerar com as suas escolhas? Riqueza de muitas coisas, muito dinheiro, muitos status, ou você vai gerar prosperidade? Dificuldade de pagar conta todo mundo tem, meu amado, depende do que a gente gasta. Problema financeiro todo mundo tem, problema na família todo mundo tem. A palavra de Deus fala aqui, Jesus olha para nós e fala assim, olha, tem bom ânimo, porque no mundo você vai ter aflição, vai ter dificuldade, vai ter problema. Então, a riqueza não vai resolver os seus problemas, a prosperidade do Senhor irá. Amém? Se coloque de pé na presença do Senhor.